incomodado, até com a questão assim, de posicionamento, de sincronização de movimento, assim, corrigido muitas vezes os jogadores e também com erro de passe. Queria ouvir a tua leitura do jogo hoje, se você acha que também foi por aí, foi parecido com o que aconteceu nos outros jogos. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com boa parte da tua análise. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando do time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado e não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar contra um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, somente no primeiro tempo. Foi que acabou amarelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e colocar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com um placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Jonathan Santos, cara do Esportes, boa noite. Diniz, queria que você tratasse do assunto do Pablo Verratti. O Verratti, é claro, evidente que é um jogador muito importante para o Vasco, principalmente no marco que ele fez. No momento que todo jogador vive uma fase em baixa. Queria saber se você tem um plano B para o ataque do Vasco, seja um jogador da base, ou até mesmo uma contratação que possa chegar, para suprir o lugar do Verratti e ser um reserva imediato. Obrigado. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é o cara, a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time até diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim, com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Verratti é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Você pensa que um 4-4-2 seria o Raio, por exemplo? Eu poderia jogar, não tem problema nenhum, é uma das possibilidades. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Mas no caso do Verratti, eu acho que ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time. Não é isso que eu percebo nesse momento agora. Até hoje, acho que não faz parte da solução. Obrigado. Diniz, tem alguns seguintes do jogo, também pergunta sobre o Nuno Moreira, que desde que chegou ao Vasco, ele demonstra muitas vezes está um pouquinho atrás do restante dos jogadores na parte física. E ele tem muita dificuldade em terminar, de disputar os 90 minutos da partida. A princípio existia acreditava-se que era por conta dele estar jogando lá no Portugal, que ele veio com uma temporada que estava atuando, e a expectativa de que na pausa para a Copa do Mundo ele recuperasse esse fôlego, mas o Vasco voltou e até o momento ele não demonstrou muita evolução nesse sentido. Hoje foi muito nítido assim, no segundo tempo que ele estava meio sem perna, aí tem um lance que ele perde a bola e você imediatamente, a hora do banco já pede para chamar o Lodge entrando no lugar dele. Minha pergunta é essa, por que a gente está em agosto e o Moreira ainda tem tanta dificuldade de fazer? Parabéns pela pergunta. A pergunta é bem pertinente, que é uma coisa que é bem analisado. E eu não sei te responder esse debate pronto. Eu preciso saber um pouco do histórico do Nuno. Eu acho que ele tem como evoluir nessa questão. Certamente desacostumado a jogar como a gente joga no Brasil, com essa questão de viagens. O Nuno também não jogou em Portugal em times de primeiro escalão, que joga Campeonato Português, depois joga Champions League, ou joga Copa Europa.
Então, para ele é uma novidade, também talvez um processo de adaptação. Mas é um jogador que tem feito muito boas partidas. Diniz, Henrique Hermione, canal Hora do Vasco. Apesar do empate ser um pouco amargo, né? Você se aproxima de uma classificação para as quartas de finais, porque decide em casa, São Januário lotado, o apoio da torcida acaba que, por conta dessas circunstâncias, a sua equipe se aproxima da classificação. Depois das quartas, 2 adversários precisam ser eliminados para chegar numa grande final. No início da temporada, a diretoria do Vasco ela sempre externou, sempre deixou claro para o torcedor, até por conta da classificação na Sul-Americana, que as Copas seriam prioridade. Só que existe uma particularidade no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem 15 pontos, o mesmo número de pontos do Santos, e agora se aproximando de uma classificação às quartas de finais. Eu queria saber de você qual é a sua prioridade. A gente sabe que o futebol, por conta do calendário, requer esse diagnóstico. E no final, se você puder, sem incomodar, pode se posicionar em relação ao que a CBF falou a respeito da expulsão do Léo Jardim nessa semana? Então, Lineker, começar pelo final. Da CBF, para falar a verdade, eu não acompanhei, assim, não sei textualmente, eu sei meio que por cima do que eles falaram. Eu acho que tem um erro, acho que existe uma certa interpretação do lado de fora, porque existe em alguns momentos, o goleiro cai, hoje o goleiro caiu também. Muito provavelmente não tinha nada e caiu. Existe um apelo populista de que tem muita cera e tal, né? O que a gente questiona muito, que naquele caso específico do Léo Jardim, é que ele pediu atendimento, se você observar na câmera, o Vanderlei não permitiu o atendimento, ele não foi atendido, e até foi constatado uma certa lesão. Não que aquilo fosse tirar ele do jogo, tanto é que ele jogou hoje. Mas se o juiz tivesse dado 12 minutos de acréscimo, eu acho que estava no direito dele. Agora, a expulsão, para mim, é assim, meio que inconcebível, porque ele interpretou da maneira que ele quis. Teve um lance parecido com o Rocher, que ele nem advertiu. O primeiro cartão que ele deu para o Léo Jardim foi muito severo, bem no começo do jogo. Eu não sou um treinador que fico falando de fazer cera, todo mundo me conhece, dificilmente o goleiro cai no chão. Vou dar para contar nos dedos esse que o goleiro cai no chão, comigo. Então eu achei que equivocado esse posicionamento. Eu não sei o posicionamento textualmente da CBF, pode me falar, que eu não sei como é que eles se posicionaram. Se posicionaram a favor do árbitro. Não, eu acho que está totalmente equivocado do que ele fez, porque assim, se aquilo é a conduta, tem que ter uma certa conduta, tem que ter uma regra geral, um critério que vale para ter equanimidade no campeonato. E da minha carreira de jogador e treinador, foi a primeira vez que eu vi. Ele vai o árbitro está certo. Então ele foi certo só nesse jogo e só contra o Vasco. Então isso que é meio que inaceitável. Vai ter, assim, eu tenho quase certeza que não vai ter expulsões por conta disso, porque é muito subjetivo. Se o goleiro cai, o cara fala que é cera, não tem como ele saber. Não tem como ele saber. Então, assim, ele não pode fazer. Eu acho que foi um erro meio grosseiro, na minha opinião. Abriu um precedente que eu acho que não vai acontecer expulsões. Eu repito, hoje no jogo o goleiro caiu e provavelmente não tinha nada. Não teve amarelo, não teve nada. E nos outros jogos vão acontecer coisas parecidas. E o Vasco vai ser provavelmente o único penalizado. A outra pergunta que você fez da priorização. Eu não acho que o Vasco tem condição de priorizar nenhum campeonato nesse momento. Eu acho que na condição que a gente está no Campeonato Brasileiro, a gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. O terminar o Mirassol, priorizar o CSA. A gente não tem a mínima chance de colocar prioridade nessa etapa que a gente está. Tem que fazer o nosso melhor, com os melhores jogadores hoje, com os melhores jogadores no sábado e depois com os melhores na quinta-feira, e assim a gente tem que seguir por hora. Se lá na frente a gente conseguir pontuar bem no Brasileiro, quando estiver perto na fase decisiva e a gente achar que seja importante a gente poupar alguém para um jogo decisivo, pode ser que aconteça, mas nesse momento não dá para priorizar não. Uma última aqui, você achou justa a expulsão do João Vitor? Eu acho que foi uma sequência de cartões amarelos. Eu acho que o juiz fez uma boa arbitragem hoje. Acho que ele teve critério e eu acho que não, na minha visão, de onde eu estava, não tem que questionar a expulsão, não. Acho que foi uma expulsão justa, coerente. Diniz, queria que você falasse também do Ryan, que é um jogador que a gente sabe que é um jogador importante para o elenco, para você, um cara jovem, um cara forte e tal, mas é um jogador que parece que ele perde a concentração em alguns momentos do jogo. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, ele até participou mais, você estava com ele muito tempo, chamando ele, o PH e o Tietê ali para jogar junto.
mas no segundo tempo ele sumiu completamente do jogo. Isso é o quê? Isso é desconcentração, é falta de entendimento, às vezes tático, de leitura de jogo, para ele saber se posicionar? O que está acontecendo? Eu acho que o Ryan desconcentra um pouco mesmo do jogo. E ele tem um potencial gigantesco. Então, assim, para a gente ter ele mais ativo no jogo, o Vasco ganha muito. E ele está aprendendo a ser mais ativo. Quando ele joga do meu lado, a gente até brinca, quando ele joga do meu lado é mais fácil. Quase sempre quando ele está do meu lado, principalmente São João da Areia, ele acaba produzindo mais. Aí quando ele vai para o lado de lá, como aconteceu hoje, às vezes ele fica fora do jogo. E para a gente, ele, como o Coutinho, o Nuno Moreira, são jogadores que têm que pegar na bola o máximo de vezes possível, que são jogadores que têm o poder de desequilibrar o jogo muito grande. Mas eu acho que ele está evoluindo. Do que você pegar o Ryan, o que ele produzia antes de eu chegar e depois que eu cheguei, eu acho que ele melhorou demais, mas eu acho que ele tem uma margem ainda muito grande, principalmente nessa questão